bateu o desespero completamente no Bolsonaro. Recebeu péssima notícia em Brasília. O chefão da quadrilha que tentou dar golpe de Estado tá em Brasília essa semana, porque ele tá tendo reuniões aí com alguns políticos importantes de Brasília, na tentativa de conseguir uma anistia para ele. A anistia, no caso, ele faz propaganda ali de que é anistia para os terroristas do dia 8 de janeiro, mas, na verdade, ele quer anistia para ele, que é o chefão da quadrilha. Pois bem, nisso aí, o Bolsonaro, quem aí é interlocutor dele, diz que ele acompanha as notícias. Quando ele não está acompanhando ele mesmo, os assessores dele, advogados e aliados ficam passando notícias para ele ler e tudo mais. E aí ele recebeu uma notícia bomba, uma coisa que ele não esperava. Pois bem, a gente sabe que no ano passado foi preso o tenente-coronel Cid, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro durante 4 anos em que ele foi presidente. Era o braço direito do Bolsonaro e quando ele queria qualquer coisa, olha, ele podia querer cometer um crime, como vender aí joias que recebeu como propina, ou ele queria simplesmente mandar uma mensagem para alguém, ele sempre pedia para seu ajudante de ordens. Quando o Bolsonaro foge do Brasil para os Estados Unidos, um dia antes de acabar o mandato, ele se despede do tenente-coronel Cid, que era o ajudante de ordens, e o seu ajudante de ordens passa a ser o Marcelo Câmara. Marcelo Câmara também militar do Exército. O tenente-coronel Cid foi preso e fechou um acordo de delação premiada. Ok. No dia 8 de fevereiro, portanto, pouquinho mais de um mês atrás, o Marcelo Câmara também, ele foi preso. O Marcelo Câmara foi preso aí numa mega operação da Polícia Federal, 40 dias atrás, que prendeu aí, não só ele, mas prendeu alguns outros da cúpula do bolsonarismo, como o Felipe Martins, que era o assessor jurídico da tentativa de golpe, e que fez busca e apreensão em vários generais. Eis que o Marcelo Câmara, lembre-se, era o ajudante de ordens do Bolsonaro durante o dia 8 de janeiro de 2023, porque ele tinha assumido aí o posto de ajudante e principal assessor do Bolsonaro 10 dias antes. Marcelo Câmara, que foi quem viajou com o Bolsonaro para a Argentina, quem fazia todas as viagens com ele. Para quem não sabe, ex-presidentes têm direito a seguranças que são pagos com dinheiro público. A maioria usa esses seguranças como assessores. Não só como seguranças, mas também para fazer trabalho ali de algum tipo de assessoria. Tá. O Bolsonaro usava o Marcelo Câmara, depois ele demitiu o Marcelo Câmara e o Marcelo Câmara passou a ser pago pelo PL, partido aí do Valdemar Costa Neto. Então, desde 8 de fevereiro, o Marcelo Câmara foi preso e aí ele estava recebendo do PL sem fazer o trabalho, vai estar preso. Eis que o PL cortou o salário dele e do Braga Neto. Os dois tiveram os salários cortados. Aí fica aquela, peraí, a gente tá aqui preso e tal, a gente fez tudo com o Bolsonaro e aí na hora H você ferra com a gente, ô Bolsonaro? Na hora H? Você corta até os salários? Ah não, aí não tem como. Pois bem, eis que o advogado do Marcelo Câmara estava na CNN, dando entrevistas aí sobre o caso, e na entrevista ele tentava defender seu cliente, falava que não teve acesso à investigação, aquela coisa toda que já é a praxe aí dos advogados desses terroristas, que é falar uma coisa que é a coisa mais normal do mundo e tratar como se fosse uma mega perseguição. Nossa, eu não tive acesso à investigação. É óbvio que não teve acesso à investigação. Alguém acha que os delegados aí, seja de Polícia Civil, Federal, eles falam, olha, juízes dos casos, deem acesso a todo o conteúdo aí, provas que a gente tem contra os criminosos, para que os criminosos saibam onde eles devem destruir provas e para que eles possam combinar uma bela versão aí entre si na justiça? Não. Investigação rola sob sigilo. Os investigados têm acesso às provas e a tudo quando a denúncia é feita. Quando a denúncia é feita, aí ela é feita a um juiz, aí são expostas todas as provas. O juiz aceita ou não a ação penal, aceitando o denunciado se torna réu, e aí, durante o processo, as provas são mostradas e aí a procuradoria faz o seu trabalho. Ok, eles querem as provas antes. Eis que nessa aí, o advogado já estava meio exaltado e ele fala o seguinte, olha, a gente não procurou ainda a Polícia Federal por um acordo de delação premiada, mas estamos abertos a ouvir propostas de delação premiada sim. Nós estamos sim abertos, ou seja, se a Polícia Federal oferecer, o Marcelo Câmara, aí tá preso, não foi ele quem disse, mas o advogado, que é quem o representa e quem fala com ele quase todos os dias, já disse. Ele fará sim uma delação premiada
tem que ver aí o que será oferecido para ele, mas ele pode esclarecer muita coisa, porque ele foi o ajudante de ordens do Bolsonaro aí nos últimos 14 meses. De 30 de dezembro de 2022 até 8 de fevereiro de 2024, o ajudante de ordens do Bolsonaro foi Marcelo Câmara. Então, parte da tentativa do golpe de 2023, de 8 de janeiro, e as tentativas do Bolsonaro e tratativas que ele fez depois da tentativa de golpe, inclusive algumas para esconder provas, quem sabe de tudo não é mais o tenente-coronel Cid. Obviamente o Cid estava em contato com o bolsonarismo até depois, a gente vê que ele estava em contato aí para reaver as joias que foram vendidas pelo tenente-coronel Cid, pelo general Cid e tudo mais, mas quem estava ali 24 horas por dia com o Bolsonaro e quem era o ajudante de ordens, ou seja, cumpria as ordens que o Bolsonaro dava ali, não era mais o Cid, era o Marcelo Câmara. Mais do que isso, o Marcelo Câmara também fez parte do governo Bolsonaro. Ele era assessor direto do Bolsonaro e do Cid. Ele trabalhava já na ajudância de ordens. E uma coisa, o Marcelo Câmara, ele fazia a ponte entre, olha só que coisa, entre o Ramagem, o general Heleno e o Bolsonaro. Quem fazia essa ponte era o Marcelo Câmara. Então, no esquema da ABIN paralela, o Marcelo Câmara, ele está 100% chafurdado na lama. Então, o Marcelo, ele vai sofrer muito aí com essa coisa de ABIN paralela, o Marcelo Câmara, que ele vai pegar muitos anos de jaula por isso. Por isso que o advogado dele já falou ao vivo aí para todo mundo ver. E olha, não se preocupou, nossa, a mensagem vai chegar ao Bolsonaro, dane-se, que chegue. Oferece delação, que ele fará delação. Alguns aí, aliados do Bolsonaro, estão tentando tranquilizar o Bolsonaro, que ficou em pânico com isso, porque o Marcelo Câmara sabe de muitas coisas que o Cid não sabe. E o pior, muitas coisas, eu estou falando relacionadas à ao desgoverno Bolsonaro, a gestão que ele fazia ali na ABIN paralela. Porque o tenente-coronel Cid não trabalhava direto com a ABIN paralela. Quem trabalhava direto era o Marcelo Câmara. E o Marcelo Câmara sabe muito bem do envolvimento aí do Carlos Bolsonaro. Sabe muito, muito, muito bem. O Carlos Bolsonaro, que era o chefão da ABIN paralela, e quem diz isso já não sou eu, é a Polícia Federal. Aí o Bolsonaro ficou apavorado e alguns tentaram dizer para o Bolsonaro, não. Calma, ô Bolsonaro. Não é bem assim. O Marcelo Câmara, na verdade, é que ele está querendo prestar um depoimento na Polícia Federal para tentar se defender e ver se ele vai solto. Porque ele não teve acesso a nada, no primeiro depoimento ele ficou calado, e agora ele quer responder algumas perguntas para ver se ele vai solto, exatamente para sair dessa situação aí. Mas não é para te delatar não, ô Bolsonaro. É para ele se defender. E aí, obviamente, o que dizem para o Bolsonaro, e isso já faz, desde até antes dele ser presidente, são aquelas versões que ele acredita, que olha, na verdade tem uma perseguição, é isso, olha, na verdade tem que explicar que não teve fraude em cartões de vacinação, tem que explicar que não teve isso de ABIN paralela, enfim. Ou seja, dizendo que na verdade o Marcelo Câmara quer depor novamente, porque ele quer explicar com a versão bolsonarista dos fatos tudo o que aconteceu. Olha, se o Bolsonaro acreditar aí nesses interlocutores, ele é muito burro. E olha, tudo isso que eu tô falando saiu na imprensa, viu? Tudo isso, vai procurando lá o Globo, o Metrópolis, muita coisa não sai nas páginas iniciais, tá? Não sei porquê. E aí, o Bolsonaro tá aí nesse desespero. Será? Imagina a dúvida na cabeça dele. Será que agora o meu outro ajudante de ordens também vai depor? Será? Enquanto isso, saiu uma notícia aí no blog do Noblar, em que ele diz que a Polícia Federal já tem o pedido de prisão do Bolsonaro e que falta a assinatura do Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes, ele é como uma cobra, ele gosta de ali brincar com as suas presas antes de comer. Não achei a melhor das comparações, nem um pouco. Até porque cobras são os criminosos que o Alexandre de Moraes está pegando, mas que ele vai ali, o fim do Bolsonaro vai ser lento e doloroso, é o que diz aí o Noblar, que a coisa vai ainda se arrastar por alguns meses até a prisão dele e que isso, na verdade, vai aumentando o desespero do Bolsonaro. Se você pensar bem, alguns na esquerda até defendem que ele fique um tempão aí livre, alguns até defendem que ele não seja preso, que ele fique aí nesse desespero para sempre. Se você pensar bem, o cara já não dorme mais, ele toda hora acha que vai ser preso amanhã. Cada sábado e domingo é pior ainda para ele, porque ele sempre acha que vai ter operação numa segunda-feira contra ele. Ele fica, dias de semana ele fica apavorado, sempre achando que no dia seguinte será preso. Alguns ainda sofreram operação à tarde e à noite, ele também fica apavorado outras horas do dia. Ele vê aí seus filhos em risco de prisão, seus aliados em risco de prisão, cada vez mais aliados presos.
vê o cerco fechando aí, obviamente, é uma vida aí de desespero, de crises de choro, de pânico, etc, etc, etc. Mas nada muda o fato de que ele passa o ano novo em Barra de São Miguel, São Miguel dos Milagres, que é lá um paraíso, aí ele vai para Angra dos Reis, que ele chama de o Caribe brasileiro, aí ele que chama assim, o Bolsonaro. Aí ele vai para não sei onde, aí ele é paparicado lá pelos bolsominions e tudo mais, ele vive a vida que sempre sonhou. Claro que com um estresse enorme dentro da cabeça, mas por fora você vê ali o cara, quando não tá tendo crise de choro, ele tá lá vivendo a vida que sempre sonhou. Então tem que ser preso logo. Mas, cada vez que a operação vai prendendo gente mais próxima, aí sai notícia de que, pô, agora seu maior aliado também vai delatar. Tem aí notícias de possível delação do Braga Neto, que tá irritadíssimo, que também teve o salário cortado e foi abandonado. O Braga Neto já percebeu aí, segundo alguns militares próximos a ele, que o plano da família Bolsonaro é jogá-lo aos leões e dizer, na verdade a laranja podre aí era o Braga Neto, o Bolsonaro é que era pressionado, pô. O Braga Neto aí que é o ruinzão, viu? Joga tudo no Braga Neto. Porque o Bolsonaro está em tratativas de tentar anistia. E não vai conseguir, tá? Não vai conseguir, já adianto que a chance dele conseguir é bem pequena, 0. Então, mas nessa aí, não é nossa anistia para todo mundo. Pô, pode ser um tipo de anistia em que você joga os crimes na conta de outro aí, que de qualquer maneira já vai preso mesmo, e você tira da minha conta. É isso. Joga no Braga Neto. O Braga Neto sabe. Então tem aí o risco de delação do Braga Neto e o Marcelo Câmara já falou, via advogado para todo mundo ver, inclusive para o Bolsonaro saber, se a delação for oferecida, será feita. Agora a dúvida é se a Polícia Federal precisa da delação do Marcelo Câmara, talvez para o caso da ABIN paralela. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta